Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinita justiça, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou na forma de exemplos, conforme nós conhecemos nas suas biografias, ou que conhecemos também como evangelhos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês. E não podemos deixar de agradecer e abraçar fraternalmente a cada um de vocês que constantemente estão aqui perseverantes na virtual, nos auxiliando, nos acompanhando nestes estudos, nestas reflexões. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de gratidão, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. Então, hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Busca e Acharás, de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz. E hoje, o capítulo que trouxemos para a base das nossas reflexões é de autoria do espírito Emmanuel, que é o capítulo de número 10, que tem como título Abrigo Íntimo. Então, aqui Emmanuel nos traz reflexões acerca deste abrigo íntimo. Como nós estamos cuidando de nós? Como nós estamos lidando com os nossos problemas? Estamos verdadeiramente agindo de forma correta para corrigirmos as nossas escolhas, escolhermos melhor, corrigirmos as rotas equivocadas que nós já pegamos, que nós já traçamos para a nossa vida? Estamos verdadeiramente cuidando deste abrigo íntimo? Estamos atendendo ou nos esforçando por atender aquele convite de Jesus, quando ele nos disse que ele nos auxiliaria em aliviar os nossos problemas, aliviar as nossas aflições, auxiliaria também neste refúgio íntimo. Então, aqui Jesus, conforme a anotação de Mateus, no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30 da anotação de Mateus, que fala sobre o jugo leve, e essas mesmas palavras de Jesus nós encontramos no item 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando Jesus nos disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então aqui Jesus nos convida para irmos até ele, todos nós que estamos cansados, sobrecarregados com os nossos problemas, com as nossas escolhas equivocadas. Então Jesus nos convida e nos convidou e continua nos convidando. Há 2000 anos este convite está ressoando na nossa mente espiritual para irmos até Jesus, não para ele resolver os nossos problemas, que conforme nós sabemos, Jesus não prometeu resolver os nossos problemas. Aqui está de uma forma muito clara: eu vos aliviarei, eu vos auxiliarei. O resto é o esforço de cada um. E ainda Jesus nos fala: tomai
meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então aqui Jesus nos chama a atenção que nós deveríamos pegar ele como exemplo, seu comportamento de brandura e de humildade de coração, porque assim nós encontraríamos repouso para as nossas almas cansadas e atribuladas. E aí ele afirma ainda que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, andar com Jesus, trilhar o nosso caminho com Jesus, sem sombra de dúvida que se torna mais suave, se torna mais leve o nosso caminhar, carregar a chamada cruz, que são os nossos problemas, com os esclarecimentos que Jesus nos deixou exemplificados em suas biografias, em se colocando em prática na nossa vida, que ele fazia ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Amai-vos verdadeiramente como irmãos, amai a Deus, amai ao próximo e amai a si mesmo. Sem sombra de dúvida que tudo isto que Jesus exemplificou, todos aqueles ensinamentos que Jesus nos deixou, resumidamente, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, iniciando o Sermão do Monte, sem sombra de dúvida, que é bálsamo para toda alma doente. Então aqui nós chegamos nas primeiras palavras de Emmanuel, no capítulo 10 do livro Busca e Acharás, sobre este abrigo íntimo. Então, primeiro falamos acerca das palavras de Jesus, aquele convite que ele nos fez e continua nos fazendo, o doce vinde a mim. E aí chegamos nas palavras de Emmanuel, que ele nos diz: pedes abrigo no tumulto que habitualmente aparece diante das grandes renovações. Sem sombra de dúvida que todos nós queremos um abrigo seguro diante das grandes tribulações que todos nós enfrentamos e ainda enfrentaremos em relação às nossas renovações. Então precisamos buscar sempre este abrigo seguro. E aí ele diz, entretanto, as possibilidades para o levantamento de semelhante refúgio estão em ti mesmo. Então, aqui, Emmanuel, seguindo aquela linha de raciocínio que começamos falando acerca das palavras de Jesus, quando ele nos convidou para irmos até ele, porque ele nos auxiliaria, não resolveria os nossos problemas, mas nos auxiliaria. Então, aqui, Emmanuel reforça estas informações, nos dizendo que todas as possibilidades para construirmos este refúgio íntimo seguro está em cada um de nós. E aí ele diz, rememora a proteção sobre a qual vieste ao plano físico. Todos nós viemos ao plano físico sob a proteção divina, todos nós constantemente temos o amparo, a proteção, a sustentação do plano espiritual. E ainda ele diz, de nada disponhas além do amor com que te acolheram. No entanto, não te faltou apoio para o crescimento, nem luz bastante para que te clareassem os pensamentos. Então, sem sombra de dúvida, que nunca nos faltou, sem sombra de dúvida, nunca nos faltou o amor, nunca nos faltou o esclarecimento, nunca nos faltou a luz destes companheiros abnegados que constantemente estão com disposição enorme em nos auxiliar em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da nossa querida Mãezinha Santíssima, porque nós sabemos que não estamos abandonados, todos nós estamos amparados e sustentados, mas precisamos fazer a nossa parte, precisamos trabalhar, precisamos renovar as nossas atitudes, precisamos fazer escolhas mais acertadas para a nossa vida. E aí Emmanuel diz na sequência o seguinte, relaciona os empréstimos da vida com que ao mundo te vinculaste. Então aqui ele nos chama a atenção que nós nos vinculamos aqui ao mundo físico por meio de empréstimos. Nada é nosso.
O que é nosso verdadeiramente, simplesmente as nossas atitudes boas ou equivocadas, essas, sem sombra de dúvida, são nossas. E, sem sombra de dúvida, que o resultado dessas nossas escolhas é o nosso patrimônio. Bom ou não, é nosso patrimônio. Então, aqui ele nos fala sobre empréstimos que nós recebemos quando nós nos vinculamos ao mundo. E aí ele nos fala de um primeiro empréstimo, oportunidade que te honraram. Então, a oportunidade de vir ao mundo foi um primeiro empréstimo. E aí nos diz, afetos que te surgiram, também sem sombra de dúvida, são empréstimos divinos, esses afetos que vão surgindo e se vinculando a nós, lições que te enobreceram e ainda a soma das bênçãos que te enriquecem e pensa na aplicação respectiva que se te pede para a elevação no futuro. Então, sem sombra de dúvida que precisamos pensar sobre tudo isto, sobre estes empréstimos de Deus, as oportunidades, os afetos, os meios de obter todas as oportunidades, as lições, as somas de bênçãos. O que nós estamos fazendo com tudo isto? E aí, Emmanuel, adiante, ele nos diz: constrói. Então, aqui ele nos chama a atenção que é preciso esforço para a construção. Constrói por dentro do próprio ser o abrigo de entendimento que solicitas, no qual possas desfrutar segurança e irradiá-la de ti. Então, aqui Emmanuel nos fala que este abrigo seguro, este abrigo íntimo, nós não construiremos sem esforços. E também nós não o construiremos exteriormente. Nós o construiremos dentro mesmos, conforme ele fala aqui, o abrigo de entendimento que solicitas, no qual possas desfrutar, ou seja, dentro de ti mesmo, tu irá construir este abrigo de entendimento. E aí ele diz na sequência o seguinte: agradece. Via de regra, nós esquecemos de agradecer e precisamos aprender a agradecer, em especial a Deus, como dissemos lá no início, agradecer a Deus pela dádiva da vida. Então, Emmanuel nos chama a atenção, agradece a tarefa que a vida te concedeu. Então, precisamos, por mais árdua que seja a tarefa, ou por mais árduas que sejam as tarefas, as missões que nós trouxemos como responsabilidade para executarmos aqui na Terra, nós precisamos agradecer constantemente, porque estas tarefas são oportunidades que nos foram concedidas como sendo aquele primeiro empréstimo divino para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. E aí ele fala que nós precisamos agradecer e, na sequência, nós precisamos trabalhar. Trabalha confiando no êxito do bem. Então, aqui ele nos chama a atenção que, após nós agradecermos, é preciso que trabalhemos. Trabalhemos confiando constantemente, porque o bem terá êxito. O bem, sem sombra de dúvida, vencerá todo o mal. Porque, como nós sabemos, o que existe verdadeiramente de forma perene é o bem. O mal, na verdade, ele não existe. O que existe provisoriamente devido à nossa ignorância, devido às escolhas equivocadas que nós ainda fazemos, provisoriamente existe a presença do mal. Mas o mal, ele simplesmente, naquele momento, é a ausência do bem. A partir do momento que o bem chega, o mal jamais não existe. É ilusão, porque o que verdadeiramente existe é luz, porque a partir do momento que a luz chega, já não mais existe escuridão. Então aqui Emmanuel nos fala sobre isto, sobre este agradecer, fala sobre trabalhar confiando no êxito do bem, e na sequência ele nos fala, usa os patrimônios da vida
sem desperdiçá-los. Então, aqui ele nos chama a atenção que tudo que nós temos aí à nossa disposição como patrimônios da vida, não são nossos esses patrimônios. Todos são propriedades de Deus e é por isso que nós não podemos desperdiçar. E um dos primeiros e maiores patrimônios que nós temos à nossa disposição chama-se vida. Depois nós temos um outro belíssimo patrimônio que chama-se tempo, que também não é propriedade nossa, é propriedade de Deus. É por isso que precisamos aproveitar cada segundo, conforme Emmanuel nos fala aqui, sem desperdiçar. E ainda nos diz: não detenhas vantagens com evidente prejuízo dos outros. Então não podemos de forma alguma, conforme muitos companheiros, muitos de nós aqui na Terra ainda nos colocamos, ainda nos postamos desta forma perante os companheiros de jornada. Ah, não, eu sou esperto. Não, de forma alguma, conforme ele nos fala aqui, não podemos deter, não podemos tirar vantagem de nada, principalmente em prejuízo dos outros. Não adianta ser esperto aqui na administração dos recursos materiais e, conforme Jesus nos fala, perder a vida espiritual, porque Jesus nos fala que aquele que salvar a sua vida aqui na Terra, no sentido de administrar as coisas materiais, acumulando coisas materiais excessivamente, perderá a sua vida verdadeira, ou seja, não se transformará em uma boa criatura. É preciso que nós nos tornemos bons administradores e não nos encaixemos naquela condição do infiel administrador. Sem sombra de dúvida que é possível nós administrarmos corretamente, com sabedoria, os recursos materiais que nós temos provisoriamente sob nossa responsabilidade e também administrar a nossa vida espiritual. É só colocarmos no prato da balança aqueles devidos pesos, fazendo as escolhas mais acertadas para a nossa vida. E aí nos diz ainda Emmanuel: se erraste, corrige-te, corrige-te sem precipitação, em desespero. Então aqui ele fala que se erramos, e quantas vezes nós erramos, quantas vezes ainda erraremos, aí ele fala, nos chama a atenção que é preciso corrigir sem precipitação e sem desespero. E ainda, não admitas o fracasso por perda definitiva, e sim por ensinamento necessário ao triunfo. Então aqui ele nos chama a atenção de uma forma tão clara que não podemos admitir que o fracasso, em um determinado momento, em uma determinada tarefa, seja uma perda definitiva, mas na verdade aquele fracasso veio sim como um ensinamento necessário para nós, para marcar de uma forma mais profunda e no futuro nós triunfarmos. E ainda diz: aceita os outros como são, sem violentar-lhes o modo de ser e sem permitir que se destruam as realizações e os ideais. Então, nós precisamos, conforme ele nos chama a atenção, aceitar as pessoas como elas são. Não podemos, de forma alguma, querer, conforme se fala no linguajar popular, que as pessoas rezem na nossa cartilha, que as pessoas, para serem aceitas por nós, que elas se enquadrem no nosso modo de ser. Não, de forma alguma. Nós precisamos conviver e aceitar essas diferenças, porque cada espírito que se encontra aqui no orbe terrestre, encarnados e desencarnados, todos são individualidades, cada um tem o seu patrimônio, cada um tem o seu ponto de vista. Pensar diferente não quer dizer que é pensar errado. Aquilo que nós julgamos hoje, talvez que seja uma escolha equivocada de um companheiro de jornada, que nós não aceitamos aquele modo dele ou dela viver a vida, talvez amanhã nós vamos descobrir ou iremos descobrir que é a forma correta, desde que não esteja prejudicando a nós, prejudicando a sociedade. Deixemos que o companheiro, que a companheira viva a sua vida, faça as suas escolhas, porque sem sombra de dúvida, ele ou ela arcará com as consequências. Sem sombra de dúvida que precisamos fazer as nossas escolhas da forma mais acertada
para irmos demonstrando na prática aos outros companheiros que porventura estejam fazendo escolhas equivocadas, como devem fazer as suas escolhas, não querendo impor ao outro o nosso ponto de vista, o nosso modo de viver a vida. E aí diz ainda Emmanuel, segue o teu próprio caminho, exatamente o que já havíamos falado, segue o teu próprio caminho, compreendendo e amando sempre. Então aqui nós precisamos seguir o nosso próprio caminho, aceitando que o outro também siga o seu próprio caminho, amando, compreendendo sempre. Assume. Aqui entra um outro problema que, via de regra, nós não fazemos isto. Assume as responsabilidades com que te deves conduzir sem qualquer intromissão no comportamento alheio, exatamente o que já havíamos falado anteriormente. É preciso assumir a responsabilidade pela nossa vida, não querer terceirizar a culpa pelas nossas escolhas equivocadas e, principalmente, deixar que os nossos companheiros de jornada também sigam a sua vida e, conforme Emmanuel fala aqui, ó, sem qualquer intromissão no comportamento alheio. E ainda diz, participa da existência, ofertando as tuas atividades ao montante do benefício comum. Então, nós precisamos, sim, participar da vida, não podemos nos isolar da vida, nós precisamos participar da vida, dando a nossa contribuição à sociedade, ou seja, ao montante comum onde nós nos encontrarmos. E ainda ele diz, não te retardes em sombras de ressentimento ou irritação contra experiências de que ainda precisas. Então, não podemos retardar a nossa marcha. É preciso seguirmos adiante, porque sem sombra de dúvida que nós ainda precisamos adquirir muito aprendizado. E sem sombra de dúvida que oportunidades para adquirirmos estes aprendizados, estas experiências, acumularmos estas experiências, sem sombra de dúvida que não nos faltam e jamais nos faltarão estas oportunidades. Conforme vimos lá no início, é um primeiro empréstimo de Deus, é a oportunidade, ou são as oportunidades. E ainda Emmanuel diz para encerrar, segue adiante, pensando no bem, falando para o bem, agindo no bem e edificando para o bem, sem perder o tesouro das horas. Prestemos atenção que, mais uma vez, ele nos chama atenção sobre o tempo, sobre o aproveitar o tempo de forma correta. Então, nós precisamos, sim, aproveitar cada minuto, agindo no bem, pensando no bem, fazendo o bem, edificando no bem e para o bem. E aí ele diz, encerrando o último parágrafo aqui da reflexão do capítulo 10. E suceda o que suceder, estarás em segurança, porque assim reconhecerás que a segurança inviolável em nós é a presença de Deus. Então, o nosso refúgio íntimo, aquela construção que nós precisamos fazer por dentro de nós, está exatamente nisto, em seguir adiante a nossa vida, trabalhando no bem, pensando no bem, agindo no bem e edificando no bem, sem perdermos tempo. E ainda lembrando que esta segurança inviolável em nós é a presença de Deus. Então, nós tendo constantemente a presença de Deus na nossa vida, sem sombra de dúvida que estaremos em segurança. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam mais uma vez neste momento de estudo, de reflexões. Muito obrigado pela caridade que vocês fizeram mais uma vez em nos ouvir, em nos assistir, em vibrar positivamente nesta sala virtual e que possamos vibrar positivamente por toda a humanidade, rogando o amparo, a proteção, a assistência de que todos nós estejamos necessitando. Graças damos a Deus, graças damos a Jesus, graças damos aos espíritos amigos, graças damos a todos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, e que possamos nos esforçar
para seguirmos estes ensinamentos de Jesus na prática, seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos.